Glória a Deus. Nós já louvamos, nós já adoramos o Senhor por meio dos louvores, por meio das orações, e agora vamos adorar Ele por meio da Sua palavra. Eu queria começar perguntando: quem aqui pode citar algo importante que Jesus já te concedeu? Algo importante que Jesus já deu para você. Pode citar em voz alta, por favor. Algo valioso que Deus deu, já deu para você. Salvação, libertação, já deu ou está dando todos os dias. Cura, o que mais? A vida, muito bem. O que mais? Renovação, glória a Deus. O que mais? Quero ouvir mais. Salvação. Proteção, glória a Deus. Estava esperando ouvir isso também. Proteção, o que mais? O que você tem recebido de Deus? Livramentos, glória a Deus. Irmãos, existem muitas coisas que o nosso Senhor tem graciosamente nos concedido, e com certeza uma delas tem sido a paz. Concorda comigo? A paz interior, a paz em meio à guerra. Deus tem nos dado. Eu creio que são muitos os motivos para o povo de Deus andar inquieto. São muitas as razões para o povo de Deus andar atribulado. Não somente nessa época, mas também nessa época. Se nós formos olhar, são muitos os motivos que podem nos tirar a paz. Problemas físicos, problemas muitas vezes financeiros, problemas familiares, problemas espirituais. São muitos os motivos que podem tirar a nossa paz. Mas também existe um grande Deus que, em meio a tudo isso, pode restaurar a paz que nós perdemos. Quem aqui já recebeu essa paz? Tem recebido essa paz do nosso Deus em dias tão difíceis como este? Louvado seja Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele tem nos dado muitas coisas, inclusive a paz. Eu perguntei quem aqui já recebeu, e eu queria perguntar: quem aqui sabe como Deus nos dá essa paz? Como Ele nos concede essa paz? É importante que saibamos, porque muitas vezes nós vamos perder a paz e precisamos saber como Deus restaura essa paz no nosso coração. E é sobre isso que vamos meditar hoje. E para isso, a passagem principal na qual nós vamos meditar vai falar sobre isso. Porém, antes de abrir na passagem principal, na passagem propriamente dita, eu quero convidar você a abrir mais uma vez a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Essa ainda não é a nossa passagem principal. Eu quero mencionar algo no verso de número 34. Lucas capítulo 24. Como nós vimos na mensagem anterior, irmãos, mensagem da semana passada, nós estamos em meio a uma série às terças-feiras sobre as aparições de Jesus após a ressurreição. E como nós vimos semana passada, Lucas 24, versos 13 a 35, mostram Jesus aparecendo pela terceira vez. E ele faz isso a dois discípulos que moravam em uma aldeia chamada Emaús. Porém, Lucas 24, versos 13 a 35, mostram não apenas a terceira aparição de Jesus, falam também sobre a quarta, cita a quarta. Ela se encontra no verso 34. Eu quero chamar a tua atenção para esse versículo. Lucas 24 e 34, que diz: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então a aparição de Jesus aos dois discípulos no caminho de Emaús
seria a terceira. Mas quando eles voltam para Jerusalém para comentar que Jesus apareceu para eles ficam sabendo que Jesus também já apareceu a Pedro. Ou seja, essa passagem mostra a terceira e também a quarta aparições de Jesus. Ok? Ficou entendido isso? Menciona a quarta em relação a Pedro. Mas como o texto, a palavra, não dá muitos detalhes sobre essa aparição de Jesus a Pedro, essa não. Ele vai aparecer depois e a Bíblia vai falar sobre isso. Mas como essa quarta aparição não tem muitos detalhes, hoje nós vamos nos concentrar apenas na quinta aparição de Jesus. E para isso eu convido você agora sim a abrir a palavra de Deus no Evangelho seguinte. Quarto Evangelho, que é o Evangelho de João, capítulo de número 20. Agora sim, essa é a nossa passagem principal desta noite. João, capítulo 20. Nós vamos meditar nos versos 19 a 23. João, capítulo 20, versos 19 a 23. Não se perca, então, a aparição de Jesus de hoje é a quinta. É a aparição que ele fez na ausência de Tomé. Se Deus quiser, na próxima terça-feira, nós vamos meditar na sexta, que é na presença de Tomé, e vamos ver o puxão de orelha que ele deu em Tomé. Mas nessa Tomé não está presente. João capítulo 20, versos 19 a 23. Como Jesus nos dá a sua paz? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje. Como Jesus nos concede a sua paz? É importante ter a paz de Jesus? Como Ele nos dá a sua paz? Que meios Ele usa para nos fazer estar em paz? Aqui nós vemos algumas maneiras pelas quais Ele faz isso. Em primeiro lugar, Jesus nos dá a sua paz por meio da sua presença. Jesus nos dá a sua paz, em primeiro lugar, por meio da sua presença. Vamos ler o início do verso 19, que diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, somente até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai amado e Pai querido, Senhor, é possível, talvez até provável, que neste exato momento alguém não esteja em paz. Talvez exteriormente aparente estar, mas por dentro não, Senhor. Por dentro está enfrentando lutas, batalhas, guerras, que talvez estão inquietando, Senhor, este teu filho ou esta tua filha. Mas eu sei, Senhor, que acima e além de todos os problemas que possam nos inquietar, existe a paz de Deus, que excede, que vai além de todo entendimento. Uma paz capaz de controlar, Senhor, a nossa mente e o nosso coração, e guardá-los e protegê-los em Cristo Jesus. E esta paz pela qual eu oro agora, Pai, para que sejamos tomados por ela, para que saiamos daqui com ela, Senhor, independente de como esteja a nossa situação, que nós saiamos daqui tranquilos e calmos, não por nós mesmos, não porque a situação está no nosso controle, mas porque ela está no teu controle. É por isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês não acham interessante o que o medo é capaz de fazer, até com aqueles que creem em Jesus? Vocês não acham impressionante o que o medo é capaz de fazer, até com aqueles que conhecem Jesus Cristo
como seu Senhor e Salvador? Jesus já havia ressuscitado, não já? Esse aqui é o domingo, no dia que ele ressuscitou. Porém, mesmo Jesus já tendo ressuscitado, qual era a situação dos discípulos? Os discípulos se encontravam trancados em casa com medo dos judeus. Mesmo sendo discípulos de Jesus, mesmo ouvindo a promessa de que ele ressuscitaria, e de fato ele já havia ressuscitado, mesmo conhecendo Jesus, aqueles discípulos estavam em suas casas, trancados, sem sair, com medo de morrer. E é isso que o medo é capaz de fazer, mesmo com os crentes em Cristo Jesus. É capaz de trancá-los e escondê-los por causa do medo das pessoas ou do que pode acontecer com elas. Como se ficar trancado dentro de casa derrotasse o medo. Como se a solução para vencer o medo fosse ficar em casa e trancar. Como se isso protegesse alguém. Só existe uma coisa que é capaz de começar a derrotar o medo na minha vida e na tua vida. E essa coisa se chama presença de Jesus. Jesus sabia o medo que os discípulos estavam sentindo. E por isso a primeira coisa que ele fez para trazer paz para eles foi se fazer presente no meio deles. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que a presença de Jesus ultrapassa as portas fechadas. Sabe o que isso me ensina? É que a presença de Jesus é mais eficaz para derrotar os nossos medos do que as estratégias que nós usamos para parar de ter medo. Nós podemos usar muitas estratégias para ficar tranquilos, mas Jesus mostra que a presença dele é mais poderosa e mais eficaz do que qualquer estratégia que o ser humano possa usar para vencer o medo. Tanto é que mesmo as portas estando trancadas, Jesus entra e Jesus fica no meio deles. Primeira maneira, através da qual Jesus nos dá a sua paz, é com a sua presença. E aqui ele está, irmãos, cumprindo a promessa que ele fez. Lembra a promessa que Jesus fez? Obrigado. E eis que estou convosco, quando? Todos os dias, até a consumação do século. E esse é o primeiro motivo para termos paz. É porque mesmo quando não vemos, Ele está conosco, Ele está comigo e Ele está com você. Porém, por mais importante que a presença de Jesus seja, parece que ela sozinha não é suficiente para nos trazer paz. Nós vimos isso na mensagem anterior, onde mesmo conversando com Jesus, os dois discípulos de Emaús continuavam tristes. Foi necessário que Jesus não apenas se fizesse presente, mas por outros meios ele trouxesse paz aos seus discípulos. Então a presença de Jesus é apenas o primeiro meio que ele usa. Isso nos leva ao segundo. Jesus nos dá a sua paz, primeiro, por meio da sua presença. Segundo, por meio da sua palavra. Vou ler o verso 19 agora inteiro, até o fim. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio, e não apenas isso, e disse-lhes:
Paz seja convosco. Depois que Jesus se colocou no meio deles, irmãos, Jesus fez aquela saudação habitual, com a qual nós estamos bem acostumados. A paz esteja convosco. Isso não é de agora. O próprio Jesus usou. Paz, no grego, é eirene, que é quase a mesma coisa que shalom no hebraico. No Antigo Testamento, o povo de Deus se saudava com shalom. No tempo de Jesus, com eirene, paz. Mas as duas palavras têm praticamente o mesmo significado, que é o significado de algo inteiro, que é algo completo, que é algo pleno. É isso que Jesus quer dar ao seu povo, algo pleno, completo, mesmo em meio às guerras. E é por isso que ele fala: paz seja convosco. Ele não apenas se faz presente, mas ele fala. E por falar nisso, irmãos, você imagina os diálogos que estavam acontecendo naquela casa trancada, naqueles dias? Você imagina as conversas que os discípulos estavam tendo uns com os outros naqueles dias tristes? Eu acredito que eram conversas sobre morte. Eu acredito que eram conversas sobre decepção, conversas sobre tristeza, conversas sobre sofrimento, talvez conversas muito parecidas com aquelas que famílias cristãs estão tendo hoje em meio à pandemia. Conversas negativas, conversas de falta de fé, de falta de confiança, que está tudo difícil, que vai dar tudo errado. Cadê esse Deus? Talvez as conversas de hoje são semelhantes às conversas daquele dia. E foi por isso que Jesus veio e Jesus falou a sua palavra. É porque Jesus quer que nas nossas casas não hajam conversas do mal, e sim conversas da palavra de Jesus. Conversas de paz, conversas que Jesus mesmo quer que tenhamos, não conversas do coração, não conversas da carne, não conversas do pecado, não conversas de desânimo, mas conversas de paz, porque Jesus está aqui conosco. Ei, família, Jesus está na nossa casa. Ei, igreja, Jesus está neste lugar. Por isso a conversa tem que ser de paz. Paz seja conosco, amém? Paz seja conosco. Vamos dizer na nossa casa: paz seja nesta casa. Paz seja nesta igreja, paz seja neste bairro, paz seja nesta cidade, neste estado, neste país, porque Ele vive. Irmãos, quanto mais nós reclamamos, quanto mais nós murmuramos, mais inquietos nós ficamos. Mas quando nós fechamos a boca e escutamos a palavra de Jesus, o que nós não escutamos dizer é: eu vim para trazer paz para você. Paz. A paz que vem de Jesus. A paz que vem da palavra de Jesus. Foi a palavra que você vai falar quando chegar em casa hoje? Paz seja conosco. Que haja paz neste lar. Que haja paz nesta casa. Que haja paz nesta família. Talvez você vai precisar dizer para você mesmo: que haja paz neste coração atribulado.
Ó Senhor, que haja paz em mim, em primeiro lugar. Essa é a segunda ferramenta que Jesus usa para trazer paz aos seus discípulos. É a sua palavra de paz. Pronuncia a palavra de Deus. Abre a boca. Pensar é o primeiro passo. Mas não fica só no pensamento. Abre a boca e pronuncia palavras de paz que vêm de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém? Em terceiro lugar, como Jesus nos dá a sua paz? Em primeiro lugar, por meio da sua presença. Em segundo lugar, por meio da sua palavra. Em terceiro lugar, por meio das suas provas. Verso 20. João 20. E dizendo isto, lhes mostrou. Jesus mostra. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Essa é a primeira vez no texto em que os discípulos ficam alegres. Eles estavam como? Com medo, as portas trancadas. O que Jesus fez? Primeiro, apareceu. Segundo, falou. Terceiro, mostrou. Irmãos, é provável que mesmo tendo visto Jesus, eles ainda não acreditassem que era Jesus. Olha como o nosso coração é incrédulo. Tomé disse: eu só acredito vendo. E tem crentes que nem vendo acreditam. Nem vendo com os próprios olhos acreditam no milagre. Então é provável que os discípulos tivessem: será que é um fantasma? Será que é um espírito? Será que é um anjo? Aí Jesus prova que é ele. Pega aqui na minha mão. Olha aqui ao meu lado. Não é anjo, não é espírito. Sou eu que morri e ressuscitei e estou aqui com vocês. Jesus prova. Jesus mostra. Jesus tira a dúvida. Porque Ele nos ama. Ele sabe que nós lutamos para acreditar. E nós precisamos de provas. Então, para nos dar paz, Ele nos dá provas. Ele nos dá demonstrações. Quem aqui nunca precisou de provas do amor de Deus? Quem aqui nunca teve dúvida em relação ao que Deus sente por você? Ou talvez ao plano dele para a tua vida? Talvez Deus disse algo e você: será? Deus não nos condena quando é algo sincero. Não quando nós só duvidamos. Aí Ele puxa a orelha. Mas quando nós queremos acreditar e não estamos conseguindo, Ele entende. E aí Ele se aproxima e diz: ei, vem cá, eu vou mostrar para você que é verdade. Eu vou provar para você que sou eu que estou fazendo isso na tua vida. Eu vou provar para você que sou eu que estou no controle da situação. Ele mostrou as cicatrizes do seu sofrimento, para mostrar que era Ele. Grandes homens de Deus precisam de provas. Por exemplo, o grande Gideão. Deus chegou para Gideão dizendo: eu quero libertar o meu povo através de você. Mas Gideão se achava tão pequeno, mas tão pequeno, que ele duvidou. Através de mim, Senhor? Eu sou o menor, eu sou o mais humilde. Me prova que realmente o Senhor quer me usar. E aí ele pediu uma prova de Deus, difícil. Sabe o que Deus fez? Deus fez o que Ele pediu. Exatamente como Ele pediu. Senhor, me prova que realmente é o Senhor. Deus foi e fez. Aí Gideão continuou duvidando. Aí disse: Senhor, agora eu quero outra prova, só que o contrário da primeira. Com humildade, mas ele pediu.
Você teria feito no lugar de Deus? Ele disse: não, peraí, vou usar outro agora. Quer não? Eu teria feito assim. Mas Deus é tão amoroso, paciente, que disse: pois tá bom. Aí Deus provou para ele de novo, uma segunda vez. Aí Gideão se encheu de coragem e foi lá batalhar as guerras do Senhor. Deus faz isso comigo e com você. Quando você estiver em dúvida, não com incredulidade, porque incredulidade é coisa de descrente, mas dúvida é coisa de crente. Crente às vezes duvida, mesmo querendo acreditar. Peça prova a Deus, que Ele vai te dar. Deus nos dá paz por meio de suas provas. Em quarto lugar, como Deus nos dá a sua paz? Por meio de seus projetos. Verso 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez. Parece que eles não estavam em paz total. Será que é o caso de alguém aqui? Eu estou em paz, mas não está total. Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Glória a Deus. Jesus repete a saudação, ele sabe por quê. Ele já tinha dado a paz, mas agora ele dá de novo. Paz seja convosco. Vocês não receberam, não? Paz seja convosco de novo. Só que aí depois ele acrescenta qual é o projeto dele para os seus discípulos. Qual era o projeto de Jesus para aqueles discípulos? É que eles ficassem trancados em casa, é que eles se escondessem? É que eles ficassem com medo de morrer? Jesus diz: assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Assim como eu recebi uma missão, agora eu estou dando uma missão para vocês. Jesus estava mostrando o projeto para ele. E eu não sei se vocês perceberam, mas é costumeiro de Jesus aparecer aos seus discípulos e logo depois dar algo para eles fazerem. Essa já é a quinta aparição. Em praticamente todas, Jesus aparece e depois diz algo para eles fazerem. Vocês perceberam isso? Irmãos, aprenda uma coisa. Depois de toda revelação, Deus espera uma ação. Deus não revela algo para os seus servos sem depois esperar uma ação ou reação dos seus servos. Eu recebi uma revelação, ótimo, e agora? Deus me mostrou algo maravilhoso. O que você vai fazer com o que Deus te mostrou? Irmãos, quem recebe revelação precisa agir, precisa estabelecer uma ação. Então agora Deus se revela, Deus aparece, Deus fala, Deus mostra, e agora Ele chama. Eu quero isso de vocês. Vocês agora vão lá pregar a palavra como eu vim pregar a palavra. Quem recebe algo precisa entregar algo. Então eu escuto isso desde quando eu sou criança, eu era criança. Deus não chama ninguém para ficar sentado. Deus não deu a ninguém o dom de esquentar a poltrona. Na minha época era o banco duro de madeira. Hoje a poltrona. Deus não dá dom para ficar parado, para ficar escondido, para enterrar talento. Deus quer que você se levante e aceite o chamado que Ele te deu. Seja ele qual for, o chamado vai ser diferente para cada um de nós, mas nós temos que nos levantar e fazer algo, aquilo que Deus nos enviou para fazer. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 1:8, porque não temos recebido espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Os covardes não entrarão
no reino dos céus. Por falar em Espírito, em quinto lugar, como Deus nos dá a sua paz? Em quinto lugar, por meio de seu Espírito. Verso de número 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Como Deus nos dá a sua paz? Irmãos, não pode faltar o Espírito Santo de Deus. Há quem acredite que Jesus aqui já estava concedendo o Espírito Santo por completo aos seus discípulos. Mas eu acredito que não. Porque alguns textos vão dizer que até o dia de Pentecostes eles ainda não haviam recebido o Espírito. Por isso Jesus disse: aguardem até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que Jesus estaria fazendo aqui então? Eu acredito que ele estava preparando os seus discípulos para o Espírito que depois eles viriam a receber. É como se Jesus estivesse dizendo, simbolizando o que ia acontecer. Ele sopra, porque o Espírito é, na Bíblia, conhecido como o vento sopra onde quer, e depois dá uma ordem: recebam o Espírito Santo. O que de fato, irmãos, aconteceu alguns dias depois. O livro de Atos mostra que de fato Jesus cumpriu a promessa e encheu o seu povo, a sua igreja, com o Espírito Santo. E a partir dali eles foram outras pessoas. Eles foram pessoas diferentes. E não apenas eles receberam o Espírito, mas nós hoje também recebemos o Espírito Santo de Deus. Mas aí você pergunta: pastor, se eu tenho o Espírito Santo, por que muitas vezes eu não tenho paz? Se o Espírito Santo habita em mim, por que muitas vezes eu estou atribulado ou atribulado? Eu estou inquieto, eu tenho tudo menos paz, se eu já tenho o Espírito? Irmãos, a resposta para essa pergunta é simples. Por que nós temos o Espírito e muitas vezes não temos paz? É porque assim como Jesus não nos obriga a nada, o Espírito Santo também não nos obriga. O Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Isso significa que se o Espírito se manifestar em mim, o que é que eu vou demonstrar? Amor, alegria e paz. Se eu não estou demonstrando paz, não é porque o Espírito não está em mim, é porque eu não estou permitindo que ele me controle. Eu estou permitindo ser controlado pelos meus próprios sentimentos, pelas minhas próprias vontades, pelos meus próprios pensamentos. É o Espírito tentando trazer paz, e você só pensa no que não deve pensar, você só sente o que não deve sentir, você só fala o que não deve falar. Ao invés de louvar, ao invés de agradecer, ao invés de orar, que Paulo vai dizer que a maneira de se encher do Espírito, aí você murmura, você reclama, você só pensa o pior, e ainda pergunta por que não sente o Espírito. É porque o Espírito não obriga, o Espírito sussurra, o Espírito oferece a paz. Você quer a minha paz? Pois eu vou te encher de paz agora. Me louva, leia a palavra, ora, que eu vou te encher de paz. É simples, irmãos. Tem como obrigar um idoso a tomar vacina? Tem idosos que podem tomar vacina, mas eu tenho encontrado uns que dizem: pastor, não vou tomar não. Rapaz, quando eu queria estar no seu lugar para eu tomar para você. Tem idosos que não querem tomar a vacina, podem tomar, não tem? Por quê?
Porque é uma decisão dele, aceitar ou rejeitar. Assim é com o Espírito Santo. Eu posso aceitar ou rejeitar o que vem dele. Eu posso aceitar ou rejeitar. Por falar em aceitar ou rejeitar, em sexto e último lugar, como o Espírito Santo, como Jesus nos dá paz, por meio do seu perdão. Verso 23, para a gente concluir. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Esse versículo fala de perdão. E a primeira coisa que acontece em relação ao perdão é que ele deve me alcançar. Primeira coisa que tem que acontecer em relação ao perdão é eu aceitar o perdão de Deus na minha vida. Foi o que aconteceu com os apóstolos. Todos eles foram perdoados por Jesus. E é o que Jesus quer operar na minha vida e na tua vida. Não importa os pecados que nós já praticamos, o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo pecado. Isso não quer dizer que nós podemos continuar no pecado para Deus continuar nos perdoando. Não. Ele nos perdoa, mas nós não podemos continuar no pecado. Então a primeira coisa que deve acontecer em relação ao perdão é eu receber o perdão. Só que não deve ficar com perdão só para mim, deve? Não. Então a segunda coisa é eu compartilhar o perdão com outras pessoas. Por isso que ele diz: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. O que é isso? Você está pregando a palavra. Você é embaixador de Deus. Você é embaixatriz de Deus. Você está pregando a palavra. A pessoa se converte. O que você diz para ela? Os teus pecados estão? Os teus pecados estão? Podemos ou não podemos dizer isso? Devemos. É o que Jesus está dizendo. Se vocês perdoarem em nome de Deus, os pecados estão perdoados. Claro, no meio do evangelismo. Nós não perdoamos os pecados, quem perdoa é Deus. Mas nós vamos declarar que os pecados da pessoa foram perdoados quando alguém vem no altar. Nós oramos pela pessoa e dizemos: Deus, perdoa os pecados dela. É ou não é assim? E se a pessoa não quiser? Se ela rejeitar? Aí ele diz: se lhes retiverdes, são retidos. Eu posso dizer para alguém que não se arrepende que os pecados desse alguém estão perdoados, igreja? Eu tenho autoridade de chegar para alguém que não se arrependeu e dizer: Deus te perdoou? Eu tenho essa autoridade? Não. De acordo com a palavra de Deus, especialmente esse versículo, diz que se eu retiver os pecados de alguém, eles são retidos. E por que isso traz paz para mim e para você? Porque pensa no negócio que tira a nossa paz é quando alguém não aceita a nossa pessoa ou a nossa palavra. É ou não é? Nós tentamos ajudar alguém, nós pregamos para alguém, e esse alguém não recebe o que a gente diz. Eu fico: meu Deus, o que está acontecendo? Já quer tirar minha paz. Mas Jesus está dizendo: fica tranquilo, porque isso vai acontecer. Algumas pessoas vão aceitar a tua pessoa, o teu ministério, a tua obra, a tua palavra, e outras pessoas não vão aceitar. Então, quer aceitem ou quer rejeitem, fica em paz. Porque isso aconteceu com Jesus, não vai acontecer comigo e com você? É claro que vai. Nós não podemos perder a paz por causa de pessoas que rejeitam a palavra de Deus. Hoje nós vimos, portanto, meus amados irmãos e irmãs,
que de diferentes maneiras Jesus pode e quer nos dar a sua paz. A pergunta que eu faço agora é: seja sincero, neste exato momento você está desfrutando da paz que Deus pode e quer te dar? Ou será que estamos e vamos continuar escravos do medo e da tristeza, que com certeza não são a vontade de Deus para mim e para você? Que possamos hoje receber a vacina do céu, que possamos hoje receber a presença, a palavra, as provas, o Espírito, tudo aquilo que vem de Deus para nos trazer a paz. Porque se alguém rejeitar a vacina da terra, poderá sofrer consequências terrenas. Estou dizendo poderá. Mas se alguém rejeitar a vacina do céu, vai sofrer aqui e vai sofrer depois. Vamos abrir o coração para a paz que vem de Deus. E eu encerro não cantando, que eu achei muito difícil, mas citando pelo menos o hino 178 da harpa cristã, que tem como título Gloriosa Paz. E ele diz assim: crendo em Jesus, crendo em Cristo Jesus, vim obter gloriosa paz, perfeita paz. Ainda que dores açoitem meu ser, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Quem concorda com isso? Paz insondável que um grande mar, qual um grande mar, gloriosa paz, perfeita paz. Posso nos braços de Deus repousar, tenho doce paz. Paz inefável de Deus que faz bem, gloriosa paz, perfeita paz. Que dá alento à alma também, tenho doce paz. E a última estrofe diz: e nos conflitos com o tentador, gloriosa paz, perfeita paz. Cristo Jesus me fará vencedor, tenho doce paz. Paz, paz, gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, e não por outro motivo, tenho doce paz. Glória a Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus.